5 empresas, 25 planos de assinatura e mais de 10 formas diferentes de você utilizar. E você deve, olhando para tudo isso, sem saber por onde começar, não é verdade? Eu sei como é. Você abre o Twitter, todo mundo falando de cloud. Abre o LinkedIn, o pessoal tá falando de Cursor. Alguém menciona Windsurf, outro fala de Copilot. Nos vídeos que você assiste, o pessoal falando de Kimi, GLM, DeepSeek. Tem gente comparando Cloud Code com Codex, seja lá o que isso signifique. Tem gente que paga $20, tem gente que paga $100 e tem gente que tá pagando $200. E no fim do dia, você deve, querendo escolher a melhor IA para fazer a sua assinatura, fica naquela dúvida eterna. Qual que é a melhor? Qual que é a diferença entre elas todas? Bom, o problema não é você. O ecossistema de IA em 2026 virou uma salada, completamente. Diferentes empresas brigando pela sua atenção, cada uma cobrando de um jeito até. E aí, não tem como não ficar perdido, não é verdade? Mas aqui tá a boa notícia. Vou descomplicar a sua vida para você que tá querendo começar a usar IA. Ah, se esse vídeo for útil para você, não esquece de deixar um like aí para fortalecer. Meu nome é Gabriel, é um prazer ter você por aqui e bora aprender. Bom, eu sei que você tá confuso, mas é porque a bagunça aqui realmente é grande. Aqui na tela a gente tem pelo menos 6 empresas que estão brigando aí por esse espaço no mundo da IA. E olha que essas nem são todas as empresas que a gente tem hoje em dia. E aí, cada empresa dessa tem a sua própria IA e uma forma diferente de você utilizar e pagar. Só para deixar um pouco mais fácil para você que está começando agora. Então, a gente tem as empresas e elas têm um produto de IA dentro delas. Então, por exemplo, o Gemini, se você tem um celular Android, provavelmente você vai ter o Gemini ali nele. Ele é da Google. O tão falado Cloud, ele é da Anthropic. O ChatGPT é da OpenAI, Copilot da Microsoft, o Kimi da Moonshot e o GLM da Z.ai. Isso são só algumas das empresas, algumas das principais, que estão competindo ali por essa corrida da IA. Até agora, pelo menos 2026, a gente tem 3 formas diferentes de utilizar a IA. Nem todas vão oferecer essas 3 formas, mas a gente consegue utilizar a IA através dessas 3 formas, que são quais? Chat, CLI, que é o nosso Command Line Interface, é basicamente o nosso terminal do computador, e IDE, que é basicamente o local de desenvolvimento nosso de programação. Bom, para começar pelo chat aqui, eu vou te mostrar alguns exemplos. Então, eu acessei aqui o meu chat GPT, e isso aqui é basicamente uma forma da gente utilizar IA. Eu acho que é a forma mais comum que a gente tem. Qualquer pessoa que digitar qualquer IA no navegador vai conseguir utilizar através de um chat, que a gente vem aqui e basicamente faz uma pergunta. Quanto foi o jogo da Copa de hoje? Vamos deixar a nossa IA trabalhar aí. E aí ela me respondeu. Inglaterra 3-4 contra a França. O chat, ele é a porta de entrada. Praticamente toda IA vai ter. Então, se eu vier aqui para o Cloud, eu também consigo trocar uma ideia com ele aqui via chat. Se eu vier para o Gemini, eu também consigo. Se eu vier em uma das chinesas aqui, ó, esse aqui é o GLM, eu também consigo conversar com a IA através de um chat. E esse aqui é o Kimi. Então, vocês já entenderam. A primeira forma que a gente tem é através de um chat. E o que muda? É só a forma da gente conversar? Não. Os chats de IA, hoje em dia, eles não são só aquele esquema de pergunta e resposta. Eles têm capacidade de indexar documentos, fazer pesquisa na internet, gerar gráfico, dar códigos. Eu posso vir aqui no Gemini, por exemplo, e falar assim para ele: crie uma imagem de uma tartaruga dirigindo um carro. Aí eu posso clicar no botãozinho aqui de mais e criar imagem. Eu posso selecionar um estilo, vai ser desenho animado. Aqui a gente seleciona o modelo, já vou explicar isso no vídeo. Então deixa eu selecionar um qualquer aqui para mostrar para vocês, deixar ele gerando aí. Nosso Gemini criou aqui, nesse estilo de desenho animado antigo, criou uma tartaruga dirigindo o carro, que foi justamente o que eu pedi para ele. Qual que é a segunda forma da gente utilizar a IA? Que é através do CLI. CLI é o terminalzinho do nosso computador aqui, então eu tô com o terminal aqui aberto, vou rodar o Cloud, que é o Cloud, basicamente. É a mesma IA por trás, eu já vou te explicar isso, mas é uma forma diferente de utilizar. Aqui a gente geralmente não vai ficar indexando o documento, não vou pegar e arrastar uma imagem igual a gente faz no chat, sabe? Então eu poderia vir aqui, pegar e mandar um PDF e pedir para ele resumir para mim. Poderia mandar a imagem de um exame e pedir para ele achar alguma coisa no exame para mim. No terminal não, mas o terminal, ele tá diferente do chat ali, web, ele tá rodando no nosso computador, então eu posso pedir para ele, por exemplo, organizar algumas pastas minhas no meu computador. Ou se você é de programação, a gente consegue utilizar o terminal para programar aqui. Então eu vou falar aqui para ele: crie no meu desktop um site básico HTML com CSS, tema como usar IA em 2026. E pronto, aí ele vai rodar e vai criar lá no meu desktop um site. Aí ele tá falando aqui, ó, pronto, criei o site no desktop. Ele criou uma pastinha aqui. Então, se eu vier no meu desktop, tem uma pastinha aqui, ó, IA 2026. E ele criou esse index.html. Vou mostrar pra vocês. Olha aí que legal. Ele criou esse site com HTML e CSS de como usar IA em 2026. E a gente fez isso através do CLI, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Esse aqui são os arquivos que ele criou. E eu vou falar assim, perfeito. Agora delete o index
seu HTML e o style.css que você criou. Só para mostrar para vocês que ele também consegue trabalhar aí no seu computador da forma que você quiser. Ó, ele deletou aqui os arquivos, sumiram já. Bom, então vocês já aprenderam que a gente tem a primeira forma de usar, que é através do chat. A segunda forma, que é através do CLI, que eu acabei de mostrar para vocês. Qual que é a terceira forma? É através de uma IDE. Então eu instalei o Cursor aqui, que é uma das mais faladas, por exemplo. Eu tô com ele aberto em um projeto meu. Na direita a gente tem a parte de chat. Então eu consigo pedir para ele, por exemplo, trocar essa porta minha aqui, ó. Eu selecionei isso aqui, eu vou clicar aqui em adicionar no chat. Mude para a porta 3005. E aí ele fez a alteração aqui pra gente, pra porta 3005, e a gente consegue aceitar essa alteração ou desfazer essa alteração. Na IDE, quando a gente tem integrado aqui, por exemplo, com o Cursor, utilizando o chat do Cursor, a gente consegue ver essas changes, por exemplo. Então, o que ele está fazendo? A gente consegue aceitar, a gente consegue voltar, por exemplo. Então, eu vou aceitar aqui para a porta 3005. Contudo, se eu utilizar, por exemplo, o Cloud sem ser através do Cursor, tá? Então, como assim, sem ser através do Cursor? Eu baixei uma extensão. Aqui é o Cursor. Se eu quisesse utilizar o Cloud através do Cursor, teria que vir aqui, ó. E eu teria que mudar o modelo. Só que para mim mudar o modelo do Cursor, eu tenho que pagar. Se eu utilizar o Cloud separado, sem ser pelo Cursor, por exemplo, e eu vou pedir para ele fazer a mesma coisa, você vai perceber que, ó, eu já não consigo adicionar no chat isso aqui do Cloud. Então, ó, quando eu clicar adicionar no chat, ele vai adicionar no chat do Cursor, não no chat do Cloud. A mesma coisa vai valer para o Codex, não vai funcionar. Seria basicamente um chat, só que ele não está integrado com a tua IDE, igual o Cursor tá. Vocês aprenderam aqui que a gente tem diferentes empresas de IA. E a gente tem formas diferentes de utilizar. Então a gente consegue utilizar através de chat, CLI e IDE. Algumas ferramentas dessas a gente consegue utilizar integradas. Tem um CLI que eu vou abrir aqui para vocês para mostrar. Esse aqui é o OpenCode. E aqui no OpenCode, a gente consegue ver aqui, se eu vier aqui em /connect, o que acontece? Eu consigo conectar um provedor de inteligência artificial. Então vocês aprenderam ali que a gente tem as diferentes empresas, né? Então olha aqui, ó, eu consigo conectar a Anthropic, que é o Cloud, eu consigo conectar o Google, que é o Gemini, consigo conectar o OpenAI, que é o Codex, consigo conectar o OpenCode Go, tá? Então eu consigo conectar várias empresas aqui, ó. Olha só quanta empresa a gente consegue conectar no nosso OpenCode. O que significa isso? Significa que o OpenCode é uma forma centralizada da gente utilizar qualquer IA tudo junto no OpenCode, tá? Qual a diferença de eu utilizar centralizado no OpenCode para eu vir e fazer isso aqui, ó? Eu abrir um outro terminal e eu rodar o Cloud aqui. Bom, aqui entra algo que a gente chama de harness, eu não vou me aprofundar nisso, mas é basicamente essa caixa que vocês estão vendo. Quando a gente manda uma mensagem, ela não vai simplesmente direto lá para a IA e a IA processa e responde pra gente. Ela passa por todo um encapsulamento, então eles vão melhorar nossas mensagens, eles vão injetar mais contexto nas nossas mensagens, e o Cloud faz isso de uma forma, o OpenCode faz isso de outra forma, todas as CLIs elas vão fazer isso de uma forma diferente, tá? Esse é o famoso harness, então essa é a diferença. Bom, deixa eu fazer um parênteses para facilitar mais para você. Vamos usar o Cloud de exemplo. Você já deve ter ouvido falar de Cloud, né? E você deve ter ouvido já também falar de Cloud Code. E aí você ouviu aquela palavrinha também que eu falei, que é o harness. E você também deve ter ouvido falar de Opus 4.8, você deve ter ouvido falar de Sonnet, você deve ter ouvido falar do Fable, você deve ter ouvido falar do Mythos. Qual que é a diferença disso aqui tudo? O Cloud, você vai pensar nele como se fosse o chatbot ou a plataforma também. Isso aqui é Cloud. Cloud Code é o teu agente de programação. Ou seja, quando você pede uma task lá para o teu Cloud Code, igual a gente pediu para ele criar um site, ele vai ter que executar ações. Então ele vai criar códigos, ele pode rodar os testes dos teus códigos de forma automática. Vamos supor que você pediu para ele corrigir um bug. Ele pode fazer a correção do bug, ele pode subir a tua aplicação para testar se funcionou, ele pode criar testes, ele pode rodar esses testes para validar que realmente funcionou. E aí ele fala assim, olha, tá concluído. Então olha o que ele fez, ele não só corrigiu o bug, como ele subiu a tua aplicação para garantir que estava funcionando, ele criou testes, ele rodou os testes, fez tudo isso para validar a correção do bug que você pediu para ele. Então esse é o teu agente de programação. Cloud Code ele é o teu agente de programação. Aonde que é um dos lugares que o Cloud Code vai rodar, que a gente viu aqui, no CLI. E aí ele vai estar englobado com esse harness. Então o que é o harness? O harness é basicamente a forma como o Cloud Code foi feito. Então, de novo, quando você
pedir para ele alguma coisa ali, a própria ferramenta, Cloud Code, ela vai injetar alguns outros textos, parâmetros, algumas outras coisas para tornar esse funcionamento do Cloud melhor. O Codex faz a mesma coisa, todas as outras CLIs fazem a mesma coisa, o OpenCode faz a mesma coisa, mas então a gente tem, por exemplo, Cloud, ele é a plataforma. Se a gente fosse pegar o exemplo do ChatGPT aqui, ó, o ChatGPT online lá, o chat que eu mostrei para vocês, ele entraria aqui, ó, então cloud/chat-gpt. O agente de programação do ChatGPT, ele é chamado de Codex. Mesma coisa que vale para o Cloud, vale para o Codex. E o que é isso aqui da direita, que o pessoal fala, Opus 4.8, Sonnet, Fable, Mythos? São os modelos. Ou seja, isso aqui de fato que é a tua IA, é o modelo pensante. Então, no Cloud, você tem alguns modelos pensantes. E entre eles você tem diferenças. Quais diferenças, Gabriel? Alguns vão conseguir ler imagem, outros vão conseguir ler vídeos. Você vai ter diferença entre eles de que alguns são mais espertos para algumas coisas X, outros são mais espertos para coisas Y. Alguns são mais caros, alguns são mais baratos. Então essas são as diferenças entre os modelos. Se eu vier aqui no nosso terminal que está rodando o Cloud, eu posso digitar aqui um /model e eu posso escolher os nossos modelos, olha só. Tem o Haiku, o Sonnet, o Fable, o Opus. Então a gente consegue escolher o modelo pensante que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, se eu estou em uma tarefa mais difícil, tô ali desenvolvendo uma tarefa de back-end que, cara, tá muito complexa, tô resolvendo um bug, tá muito difícil. Eu posso utilizar aqui o Opus, por exemplo, que é um modelo pensante muito bom. O Fable, que atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, ele é o melhor modelo da Cloud. Agora, eu vou utilizar o Fable para fazer tudo, para fazer perguntas básicas, para pedir para ele fazer um código simples. Não, por quê? Porque o Fable ele é caro para isso, entendeu? Aí entra a questão dos preços, que eu não vou abordar nesse vídeo, mas essa é a diferença entre os modelos da IA. Então, o modelo, ele é a parte pensante ali. Para coisas mais simples, por exemplo, eu gosto de utilizar o Sonnet. Então, se eu vou desenvolver algum código, etc., eu deixo no Sonnet. Dependendo do que é, eu utilizo o Opus ou o Fable. A mesma coisa vai valer para o nosso Codex. Então, deixa eu achar aqui ele. Então, se eu digitar aqui, ó, /model, dentro do nosso Codex, a gente tem aqui o GPT 5.6 Sol, GPT 5.6 Terra, o Luna 5.5, 5.4. É a mesma coisa. Agora, olha só aqui, na OpenAI, é por isso que dá muita confusão. Então, eu tenho aqui o provedor da OpenAI, então se eu digitar aqui, ó, /model, e eu vou digitar aqui OpenCode Go, que é a assinatura do OpenCode que eu tenho. Olha quantos modelos eu tenho aqui disponível. Então, olha só, a gente tem o GLM 5.2. GLM é o modelo pensante da empresa Z.ai. A gente tem o modelo GLM 5.2, 5.1, 5.0. Kimi, tem o Kimi 2.7 aqui, Kimi 2.6 também. A gente tem o Mimo é da Xiaomi, outra empresa. E por aí vai. Do Google, por exemplo, Gemini Omni Flash é o modelo 3.1, Gemma 4, Nano Banana. E aí o que varia de novo entre os modelos que eu mostrei para vocês? Alguns vão ler imagem, alguns vão gerar imagem, alguns vão ler vídeo, outros vão gerar vídeo, alguns vão se dar bem lendo planilhas, alguns vão conseguir escutar áudio, outros não, outros só vão conseguir ler texto. Então essa é a diferença entre os modelos, que está aqui na direita da tela. E aí pode surgir a dúvida para vocês. Vamos supor que eu vou assinar, então, uma assinatura do Cloud. Qual que é a diferença de eu utilizar o Cloud? Pelo Cloud Code, vindo aqui no nosso terminalzinho, por exemplo, e digitando Cloud, e aí eu vou rodar ele através do Cloud Code, ó. Esse aqui é o Cloud Code, tá? Então qual que é a diferença de utilizar o Cloud? No Cloud Code, qual que é a diferença daí de eu abrir o meu cursor, por exemplo, e eu pagar a assinatura do cursor, e aí eu vou ter disponível aqui, ó, o Cloud para utilizar pagando o cursor. Então vamos colocar aqui, ó, qual que é a diferença de eu utilizar o Cloud? Se eu pagar cursor ou Antigraft, porque eles vão ter o Cloud disponível lá para você utilizar. Então qual que é a diferença de utilizar o Cloud pelo Cloud Code, pelo cursor ou Antigraft? Ou qual que é a diferença de eu utilizar o Cloud num VS Code da vida ou até num cursor? Só que eu não vou utilizar pagando o cursor, eu vou utilizar pagando o Cloud. Então eu viria aqui no cursor, aí eu instalaria a extensão do Cloud, certo? E aí eu vou ter o Cloud Code aqui na direita. E aí eu posso vir e utilizar o Cloud Code por aqui, tá? Então perceba que eu utilizar o Cloud Code por aqui, ele é diferente de utilizar o Cloud Code direto pelo cursor. Até porque eu não consigo utilizar pelo cursor porque eu não pago o cursor, mas eu consigo utilizar o Cloud Code aqui pela extensão. Qual que é a diferença desses três que se confunde bastante no começo? Ou melhor ainda, vamos colocar mais um cara aqui. Qual que é a diferença de eu utilizar o Cloud pelo OpenCode? Porque vocês viram aqui, por exemplo, que a gente tem a ferramenta do OpenCode, que ela é gratuita. E aí eu vim aqui em Provider e eu conectar com a Anthropic. Então vou vir aqui, vou conectar com a Anthropic e eu utilizar o Cloud por aqui.
Qual que é a diferença disso tudo? Bom, essa pergunta eu vou te responder no próximo vídeo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o preço das inteligências artificiais, mas eu prometo que vai ser bem esclarecedor e vai tirar suas dúvidas também. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, lembre-se que tá todo mundo aprendendo e ainda é algo bem novo, tá? E a melhor forma de você aprender é você testar elas. Então vai primeiro nas gratuitas, depois vai naquelas que te dão 1 mês de graça, 2 meses de graça ou metade do preço e vai testando. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí. Se você ficou com alguma dúvida, coloca um comentário aí também que eu posso estar te ajudando. Meu nome é Gabriel, foi um prazer ter você por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, um forte abraço.